Um casamento aconteceu no silêncio de um quarto de hospital, onde o noivo jazia imóvel sobre a cama e a noiva assinava com a mão trêmula de desespero. Clara Oliveira jamais imaginou que sua vida se ligaria à de Rafael Albuquerque, herdeiro de uma das famílias mais ricas de São Paulo, por meio de um contrato frio, em troca da chance de salvar a vida de sua mãe. Mas quando Rafael despertou do coma, os votos que haviam sido apenas uma formalidade tornaram-se um laço impossível de desfazer. Em meio ao mundo da alta sociedade, repleto de mentiras e intrigas capazes de sufocar o amor antes mesmo de nascer, eles se viram obrigados a escolher anular um casamento que jamais desejaram ou enfrentar juntos a tempestade para descobrir o que é o amor verdadeiro. A chuva fina caía sobre São Paulo naquela tarde cinzenta, como se o próprio céu compartilhasse do peso que Clara Oliveira carregava nos ombros. Do vidro embaçado do ônibus lotado, ela observava os arranha-céus borrados pela neblina e as luzes vermelhas dos carros refletindo no asfalto molhado. O coração de Clara batia acelerado não por medo de se atrasar para o trabalho na pequena lanchonete de Cidade Tiradentes, mas por causa de uma decisão terrível que fora forçada a aceitar naquela manhã. Você tem que fazer isso, Clara. Não há outra escolha. As palavras de sua mãe, Dona Rosa, ainda ecoavam em sua mente, trêmulas como o sopro fraco em meio ao frio quarto de hospital. Clara fechou os olhos e engoliu o nó na garganta. Tinha apenas 23 anos, e seus sonhos eram simples: estudar artes plásticas na USP, pintar quadros para vender nas feiras de artesanato, construir uma família pequena e feliz. Mas o destino a empurrou para uma história absurda: substituir sua irmã Camila e se casar com um homem em coma, um dos mais ricos e poderosos de São Paulo, Rafael Albuquerque. Camila, mais bonita e confiante, sempre fora considerada a chance de mudança da família Oliveira. Quando ficou noiva de Rafael, Dona Rosa e todos os parentes respiraram aliviados. Finalmente, uma das filhas daquela família humilde teria acesso ao mundo dos abastados. Mas poucos dias antes do casamento, Camila desapareceu sem deixar rastro. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Apenas o vestido de noiva pendurado no quarto. Enquanto a família Costa os Albuquerque ainda tentava lidar com o escândalo, Rafael sofreu um grave acidente de carro e entrou em coma profundo no hospital sírio-libanês. E então, em meio ao caos, tia Helena, tia de Rafael, apresentou uma proposta terrível. Clara deveria substituir Camila e se tornar legalmente esposa de Rafael, assinando o contrato matrimonial para preservar a honra da família e garantir a continuidade dos negócios atrelados ao casamento. Em troca, o hospital custearia todo o tratamento de câncer de Dona Rosa. Clara tentou recusar. Chorou, implorou por outra solução, mas o olhar frio de tia Helena e o sorriso cínico de Letícia Albuquerque, a prima que sempre sonhara ocupar o lugar de noiva, deixaram claro: aquilo não era um pedido, era uma ordem. E assim, naquela manhã chuvosa, Clara vestiu um simples vestido branco preparado às pressas pela família Albuquerque e, diante da cama de um homem inconsciente, assinou a certidão de casamento. O quarto branco exalava o cheiro forte de desinfetante. A luz fria do neon realçava o rosto bonito, porém pálido, de Rafael, com os olhos fechados em um sono profundo. Clara, com as mãos frias e o coração descompassado, segurava firmemente a caneta. Por favor, leia os votos. A voz do pastor soou grave e distante. Clara tremeu. Lançou um olhar à mãe Dona Rosa, sentada na cadeira de rodas, o rosto abatido pela quimioterapia, os olhos marejados e cheios de súplica. Um pequeno aceno, um pedido silencioso. Faça isso por mim. Clara respirou fundo e começou. Eu, Clara Oliveira, aceito me casar com Rafael Albuquerque, na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Cada palavra saía como uma lâmina rasgando sua garganta. Rafael permanecia imóvel, alheio a tudo. Por favor, assim. A caneta tremia entre os dedos de Clara, e sua assinatura saiu trêmula, disforme. Quando terminou, sentiu o peso daquilo a esmagar-lhe o peito. A partir daquele instante, ela era oficialmente senhora Albuquerque, esposa legítima de um homem que nem sabia de sua existência. No canto do quarto, tia Helena suspirou aliviada. Margarete, mãe de Rafael, fechou os olhos em silêncio. Seu rosto altivo denunciava o cansaço. Letícia,
De braços cruzados, exibia um sorriso indecifrável. Parabéns, disse o pastor seco. Vocês agora são marido e mulher. Oh! Mas apenas uma pessoa sentiu como se tivesse acabado de receber uma sentença de prisão perpétua. Clara. Naquela noite ela ficou sentada ao lado da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Rafael continuava imóvel, os aparelhos emitindo sons regulares. Clara o observou longamente, os olhos marejados. Você não sabe quem eu sou, e nunca me escolheria, sussurrou. Sou apenas uma substituta, mas não vou te abandonar. Pela minha mãe, e talvez por mim também. Naquele instante, sentiu algo apertar-lhe o peito, como se um fio invisível amarrasse seu destino ao daquele homem inconsciente. Nos dias seguintes, Clara passou a visitar Rafael com frequência. No início, apenas para certificar-se de que ele ainda respirava. Depois, levava seu caderno de desenhos e o retratava. As sobrancelhas marcadas, o nariz reto, os lábios ligeiramente curvados, quase como se sorrissem. Ela desenhou dezenas de vezes. Você parece inteligente, mas aposto que é arrogante, murmurou, sombreando o rosto dele. Tenho certeza de que me odiaria se acordasse e me visse aqui, dizendo ser sua esposa. Ela sorriu, triste, e continuou desenhando. Aos poucos, aquelas visitas tornaram-se um hábito. Clara passou a contar-lhe histórias sobre Cidade Tiradentes, sobre sua mãe, sua infância, o sonho interrompido de estudar arte. Ela falava, e ele ouvia em silêncio. Mas o silêncio dele a confortava, como se escrevesse um diário em uma página em branco. Nem todos, porém, aceitavam sua presença. Certa tarde, ao sair do quarto, Clara foi interceptada por Letícia no corredor. Você não acha tudo isso ridículo? Disse Letícia com um sorriso venenoso. Sentar-se ao lado de um homem em coma e falar com ele como se pudesse te ouvir. Clara apertou a bolsa e respondeu firme. Não estou fazendo nada de errado. Você errou no momento em que assinou aquele papel, retrucou Letícia friamente. É apenas uma impostora barata. Não se iluda achando que pertence a esta família. Clara não respondeu, mas suas mãos tremiam. Sabia que Letícia tinha razão aos olhos de todos. Ela era uma substituta. Mesmo assim, dentro dela, algo insistia. Não desista. Quando foi morar em Alphaville pela primeira vez, Clara ficou impressionada. A mansão dos Albuquerque era tão grande quanto um quarteirão de seu bairro. Portões altos, cercas de rosas perfeitamente podadas, uma fonte reluzente sob as luzes. Por dentro, mármore frio, escadas curvadas como as dos filmes que ela via na televisão. Mas, em vez de sentir felicidade, sentiu-se sufocada. Cada cômodo enorme parecia vazio, gelado, pronto para engoli-la. No primeiro jantar em família, Clara sentou-se à imensa mesa de jantar. Helena ocupava a cabeceira, vigiando cada movimento. Margarete permanecia em silêncio, e Letícia soltava risadinhas irônicas. Clara abaixou a cabeça, tentando seguir as etiquetas que Helena lhe havia ensinado, mas cada garfada parecia um espinho na garganta. Você precisa aprender a andar, falar e comer como uma Albuquerque, disse Helena com voz cortante. Pode enganar o público com um papel, mas não a sociedade de São Paulo. Se não quiser ser motivo de riso, aprenda rápido. Clara segurou o garfo com força e apenas assentiu. Em seus olhos havia medo, mas também uma centelha de resistência. De volta ao quarto, ela se encarou no espelho. A mulher refletida já não era a garota de Cidade Tiradentes. O vestido branco escolhido por Helena, o cabelo preso com elegância, a maquiagem leve escondendo as olheiras, tudo isso a fazia parecer outra pessoa. Mas, no fundo de seus olhos, ainda brilhava a teimosia, a verdadeira Clara, que se recusava a desaparecer. Aquela noite foi longa. O vento balançava as árvores do jardim, a luz dos postes projetava sombras nas janelas. Clara sentou-se à janela, abriu o caderno e desenhou não o marido inconsciente, nem a mansão fria, mas a casinha simples de Cidade Tiradentes, onde sua mãe costurava e o jantar era humilde, mas cheio de risadas. Lágrimas caíram sobre o papel, borrando o grafite. Você consegue, Clara, murmurou. Pela mamãe. Só 6 meses. Os dias seguintes foram exaustivos. De manhã, aulas de etiqueta com Helena, como segurar taças,
dispor talheres, manter a postura à mesa. À tarde, provas de vestidos caríssimos nas lojas de jardins. À noite, coquetéis cheios de olhares curiosos e risos disfarçados. Clara se sentia como uma boneca exposta em vitrine. Mas o que a mantinha de pé eram as manhãs em que voltava escondida ao hospital. Perto de Rafael, o mundo silenciava. Sem Helena, sem Letícia, sem julgamentos, apenas ele e ela podia ser quem realmente era. Sabia que hoje me fizeram usar salto por 3 horas? Contou, rindo baixo enquanto desenhava. Meus pés estão em chamas, mas ninguém liga. Só se importam se eu pareço refinada o bastante para ficar ao seu lado. Riu de leve. Engraçado, não é? Você nasceu nesse mundo. Eu fui jogada nele. Aposto que, se acordasse, me odiaria. Aos poucos, aquelas conversas mudas se tornaram menos solitárias. Houve um momento em que Clara jurou ver as pálpebras dele tremerem quando falou sobre seu sonho de voltar à universidade. Se você acordar, me deixaria estudar de novo, ou me obrigaria a continuar sendo a senhora Albuquerque que todos esperam? Não houve resposta, mas a dúvida ficou ecoando em seu peito. Em Alphaville as coisas pioravam. Letícia a provocava sempre que podia. Clara, lembra? Vestido bonito não transforma empregada em dama, disse certa noite, descendo as escadas com um sorriso venenoso. Clara conteve a raiva, calada. Helena, por sua vez, mantinha-se firme nas lições, sempre lembrando: não envergonhe esta família. Você está aqui por nossa boa vontade. Margarete era diferente. Não cruel, nem fria, apenas distante. Seu silêncio pesava mais do que qualquer insulto. Cada olhar dela fazia Clara sentir-se julgada. A única fonte de consolo era Dona Rosa. O tratamento avançava e sua saúde melhorava. Nas visitas, ela sempre segurava a mão da filha e dizia: minha menina, sei que fez tudo por mim, mas não deixe que apaguem sua luz. Clara sorria, mas seu coração apertava. 6 meses pareciam uma eternidade, e ela temia o dia em que Rafael abriria os olhos e tudo desmoronaria. Uma noite, sem conseguir dormir, desceu ao jardim para respirar. Perto da piscina, ouviu Letícia falando ao telefone com voz fria: não se preocupe, assim que ele acordar, vou dar um jeito de expor a farsa. Nenhuma garota de cidade Tiradentes vai ocupar o lugar de uma Albuquerque. Ela é uma piada. Clara ficou imóvel atrás das árvores, o coração acelerado. Sabia que estava em meio a uma guerra que nunca quis lutar, mas entre o medo e o cansaço, havia momentos que a faziam acreditar. Um dia, ao organizar os documentos de Rafael, ela encontrou alguns desenhos arquitetônicos, linhas firmes, traços criativos, projetos cheios de vida. Você também desenhava. Sorriu tocando o papel. Acho que temos mais em comum do que eu imaginava. Naquela noite desenhou por horas ao lado dele, completando o esboço inacabado, sonhando com o dia em que poderiam dividir o mesmo caderno. Mas ao amanhecer, Helena apareceu na porta do quarto, o olhar cortante. Clara, disse friamente, não se engane. Isto não é amor, é um acordo. Não se permita sonhar. Clara nada respondeu, mas em seu peito, algo já havia começado a florescer frágil, escondido entre as sombras da obrigação e da dor, e nada poderia impedir que crescesse. Os dias na mansão Albuquerque passavam como uma peça interminável. Clara já se acostumara a usar vestidos elegantes, a manter as costas eretas durante as refeições e a sorrir mesmo sob os olhares críticos à mesa. Mas por mais que se esforçasse, sentia-se uma atriz desajeitada forçada a interpretar um papel que não lhe pertencia. Pela manhã, costumava sair cedo de Alphaville para ir ao hospital. Sentada no banco de trás do carro da família, observava pela janela a estrada que levava ao centro de São Paulo os prédios cinzentos, as ruas movimentadas que um dia fizeram parte de sua vida. Cada vez que o carro passava por Cidade Tiradentes, seu coração se apertava. Lá ainda estava a pequena casa onde sua mãe vendia doces para sustentar as filhas, as paredes cobertas de grafites, os becos estreitos por onde correra quando criança. Agora, ela estava ali, presa dentro de um Mercedes preto reluzente, carregando o título de Senhora Albuquerque, um papel que jamais desejou. No quarto do hospital, Rafael continuava imóvel. As máquinas emitiam o mesmo ritmo constante, sinalizando uma vida sustentada artificialmente.
Clara puxou uma cadeira para junto da cama e abriu seu bloco de desenho. Naquele dia, quis desenhar as mãos dele longas, firmes, mas agora tão quietas sobre o lençol branco. Sabia que nunca imaginei que as mãos de um homem pudessem ser tão bonitas? Murmurou. Aposto que já assinaram inúmeros contratos, já apertaram mãos importantes. E eu? Só usei as minhas para segurar lápis, para desenhar. E agora, para segurar a sua, esperando que acorde. Os dedos dela tocaram os dele frios, pesados, e por um segundo, Clara imaginou o dia em que aquelas mãos apertariam de volta. O pensamento fez seu coração disparar. Naquela tarde, ao voltar para Alphaville, encontrou Letícia sentada na sala de estar, folheando uma revista de sociedade. A mulher ergueu o olhar e sorriu com ironia. Ainda vai ao hospital todos os dias? Que dedicação admirável! Clara respondeu calma. Só estou fazendo o que devo fazer. Não se iluda achando que ficar de guarda ao lado dele vai fazê-lo se apaixonar quando acordar. Letícia sussurrou, com desprezo nos olhos. Ele vai perceber a verdade imediatamente. Você não pertence a este mundo. Clara respirou fundo, tentando se conter. Talvez. Mas pelo menos eu não finjo ser gentil enquanto passo os dias tentando destruir os outros. O rosto de Letícia endureceu, mas logo ela voltou a sorrir. Você fala como se me conhecesse. Vamos ver de que lado Rafael ficará quando abrir os olhos. Clara subiu as escadas às pressas, o coração batendo forte. Sabia que Letícia não lançava ameaças vazias. Aquela mulher tinha um plano, e Clara sentia que estava apenas no início da tempestade. As noites em Alphaville tornaram-se longas. Clara sonhava repetidamente com Rafael abrindo os olhos. Às vezes ele a olhava com ternura e dizia seu nome. Outras vezes o olhar dele era gélido e cheio de raiva. Quem é você para dizer que é minha esposa? Ela acordava suando, o peito apertado. O medo e a expectativa se misturavam como uma tortura silenciosa. Uma manhã, Clara estava no hospital quando Margarete entrou no quarto. A mãe de Rafael observou o filho com um olhar altivo e ferido antes de voltar-se para Clara. Meu filho vai acordar, afirmou com voz firme. E quando isso acontecer, toda a verdade virá à tona. Clara abaixou a cabeça. Eu sei, e não irei embora antes disso. Margarete hesitou, depois pousou a mão no ombro dela. Não confio em você, Clara, mas esperarei que Rafael decida, e não à força. Aquelas palavras soaram como advertência e, ao mesmo tempo, como uma tênue esperança. Clara sentiu as pernas vacilarem. Naquela noite, em seu quarto amplo e frio, Clara escreveu em seu diário o hábito que nunca abandonara. As linhas inclinadas expressavam a confusão dentro dela. Não sei o que acontecerá quando ele despertar, mas pelo menos tenho sido sincera comigo mesma. Não o amo, ainda não, mas a cada dia é mais difícil me separar da presença silenciosa dele. O celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Prepare-se. Quando Rafael acordar, nada será como você imagina. Clara empalideceu. Letícia? Alguém da família? Apagou a mensagem imediatamente, mas o medo ficou latejando no peito. Nos dias seguintes, percebeu uma mudança dentro de si. A garota tímida e submissa começava a desaparecer. Clara começou a responder, mesmo que em silêncio. Já não abaixava os olhos diante de Helena, nem se calava diante das provocações de Letícia. Ainda não tinha poder, mas já sabia. Ninguém poderia apagá-la tão facilmente. E então, numa manhã decisiva, ao entrar no quarto do hospital como de costume, Clara parou de repente. As pálpebras de Rafael tremiam. Ela se aproximou, o coração quase saltando. Rafael? Sussurrou. Você pode me ouvir? Devagar, os olhos escuros se abriram. O olhar ainda turvo, confuso, mas vivo. Rafael Albuquerque, o homem com quem ela se casara nas circunstâncias mais improváveis, finalmente despertara. Clara segurou a mão dele, trêmula, dividida entre o medo e o alívio. Naquele instante soube que tudo estava prestes a mudar. Os olhos de Rafael se abriram lentamente, como se cada movimento custasse esforço. Clara prendeu a respiração. A luz branca refletia nas pupilas dele, que começavam a focar. Ele piscou algumas vezes, olhou ao redor e, por fim, fixou o olhar nela. Você pode me ouvir? Perguntou Clara com a voz trêmula. Os lábios dele se moveram
e uma voz rouca escapou. Quem? É você? Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Tantas vezes imaginara aquele momento, mas, agora, o medo a dominava. Eu sou Clara. Clara Oliveira, disse, engolindo em seco. Sua esposa. Rafael franziu o senho, tentando compreender. O espanto em seus olhos logo deu lugar à raiva. Esposa? Repetiu, rouco mas cortante. Eu me casei. Quando? Clara baixou o olhar. Enquanto você estava em coma. O rosto dele endureceu. Tentou levantar o braço e os aparelhos começaram a apitar. Por favor, não se mova, o médico disse. Você se casou comigo enquanto eu estava inconsciente? Interrompeu ele, a voz fraca, porém autoritária. Quem permitiu isso? Clara gaguejou. Sua família, minha irmã. A porta se abriu de súbito. Helena entrou com Margarete, seguidas pelo médico e uma enfermeira. Ao ver os olhos do sobrinho abertos, Helena exclamou, graças a Deus, você acordou. Oh! Margarete correu até o filho, lágrimas escorrendo. Meu filho, finalmente voltou para mim. Clara deu um passo atrás, as mãos trêmulas. Rafael olhou a mãe, depois a tia, e por fim voltou-se para ela, frio como gelo. Expliquem, quem é essa mulher? O quarto mergulhou em silêncio. Helena lançou-lhe um olhar rápido antes de dizer, esta é Clara, irmã de Camila. Você se casou com ela. Rafaela ensaru insrídulo. Casei, eu, riu, como amarguró, e tossiu. Isso é alguma piada de mau gosto? Não é piada, respondeu Helena, firme. Camila fugiu antes do casamento. Para preservar o nome da família e os contratos, Clara assumiu o lugar dela. Ela é sua esposa legal. O rosto de Rafael empalideceu. Virou-se para Clara, o olhar cortante. Você aceitou ser minha esposa. Em troca de quê? Clara respirou fundo. Do tratamento da minha mãe. Eles prometeram pagar se eu aceitasse. O silêncio caiu pesado. Margarete fechou os olhos, o rosto tomado pela dor. Helena manteve-se rígida. O médico pediu calma, preocupado com o estado do paciente. Rafael a observou longamente, como se tentasse decifrá-la. Então desviou o olhar e murmurou, eu não aceito isso. A frase atravessou Clara como uma lâmina. Ficou parada, os olhos ardendo. Pouco depois, o médico pediu que todos saíssem para que Rafael descansasse. No corredor, Helena se aproximou, com o tom venenoso de sempre. Eu te avisei, Clara. Rafael nunca vai te aceitar. Você é apenas uma substituta. Clara mordeu o lábio, engolindo o choro. Eu nunca quis ser a esposa dele. Mas também não fugi, como Camila. Helena parou por um instante, então sorriu friamente. Veremos quanto tempo você aguenta. Naquela noite, Clara ficou sentada junto à janela de seu quarto, olhando as luzes distantes da cidade. Rafael estava desperto, e isso significava que a verdadeira batalha estava apenas começando. No dia seguinte, voltou ao hospital. Rafael já parecia mais lúcido, sentado na cama, o olhar firme. Quando a viu entrar, falou com frieza. Veio fazer o papel da esposa dedicada? Clara respirou fundo. Vim porque quis. Não pretendo enganar você. Só estou cumprindo o que prometi. Rafael sorriu com ironia. Prometeu a quem? A minha família ou a sua consciência? Ela o encarou, decidida. A minha mãe. E a você. Acredite ou não, eu nunca quis te ferir. Rafael silenciou, o olhar vacilante. Não estava acostumado com tanta sinceridade. Em seu mundo todos usavam máscaras, mas aquela mulher diante dele, mesmo frágil e exausta, não escondia nada. Após alguns segundos ele disse lentamente, muito bem, 6 meses. Dou a você 6 meses para provar que este casamento vale mais do que um pedaço de papel. Clara o fitou, surpresa, sem saber o que responder. Depois disso ele completou, desviando o olhar, eu decidirei o que fazer. Clara deixou o quarto com o coração em turbilhão. 6 meses. Um novo acordo. 6 meses para viver um casamento que nenhum dos dois escolhera. Mas no fundo, ela sabia esses 6 meses mudariam tudo. Na manhã em que Rafael voltou à mansão Albuquerque depois de semanas no hospital, o ar em Alphaville parecia diferente. Todos estavam em movimento. Helena dava ordens para que tudo fosse limpo e brilhante. Margarete exigia que o chefe preparasse os pratos favoritos do filho. Mas, no coração de Clara,
A alegria se misturava ao medo. Desde que ele recobrara a consciência, cada conversa entre eles era uma corda esticada prestes a se romper. Rafael não escondia a raiva por ter sido obrigado a casar inconsciente, mas também não cancelara o matrimônio. 6 meses, dissera ele, como quem concede uma trégua. Do alto da escadaria, Clara observou quando o motorista empurrou a cadeira de rodas para dentro do saguão. Rafael vestia uma camisa branca impecável, o cabelo negro penteado com cuidado. Mesmo pálido, o olhar era firme e cortante, o suficiente para impor respeito. "Bem-vindo de volta, filho", murmurou Margarete segurando a mão dele. Rafael assentiu. Um leve movimento de lábios, mais um gesto de cortesia que um sorriso real. Seu olhar passou por Clara apenas por um instante, frio, antes de se desviar. Helena, apressada, interveio. "De agora em diante, tudo deve voltar à ordem. Não podemos permitir que essa substituição manche a imagem da família." "Mãe." Clara abaixou a cabeça. Já estava acostumada ao desprezo da tia de Rafael, mas, diante dele desperto, as palavras doíam mais. Rafael ergueu os olhos para Helena. "Tia, eu decido isso. Clara ainda é minha esposa, pelo menos legalmente, e quero que todos respeitem isso." O salão inteiro silenciou. Helena ficou sem reação por um segundo, depois forçou um sorriso. "Claro, Rafael. Como desejar." Clara o fitou, o coração acelerado. Era a primeira vez que ele a defendia, ainda que de forma distante e fria. Os dias seguintes marcaram o início da convivência real. Clara foi transferida para o quarto ao lado do dele, separados apenas por uma porta de madeira. Quis manter distância, mas Margarete insistira. "Pessoas de fora não podem saber que vocês dormem separados." E assim, cada noite era um ensaio de nervos, o som suave da respiração dele do outro lado da porta, lembrando-lhe que estavam presos no mesmo destino. No quarto de Rafael, as luzes raramente se apagavam. Clara ouvia o barulho de papéis, o som das rodas da cadeira, a voz dele em chamadas de trabalho. Ele lia relatórios, respondia a e-mails, supervisionava projetos, tudo com a urgência de quem queria recuperar o tempo perdido. Clara se preocupava, mas não ousava interromper. Até que uma noite criou coragem e bateu à porta. "Rafael?" Houve um breve silêncio. "Entre." Ela entrou. A luz amarela do abajur delineava o rosto cansado dele sobre a pilha de documentos. "Você devia descansar", disse baixinho. O médico recomendou. "Eu sei", cortou ele sem levantar os olhos. Mas o mundo não esperou enquanto eu dormia. Clara ficou em silêncio, prestes a sair, quando a voz dele a deteve. "Você realmente acha que posso simplesmente perdoar o fato de acordar e descobrir que estou casado?" Ela parou. O olhar dele, frio e inquisidor, a atingiu como um golpe. "Eu não espero perdão", respondeu com voz trêmula. "Só quero que entenda que eu não tinha escolha." Rafael soltou um riso curto, sem humor. "Sempre há uma escolha, Clara. Você apenas escolheu vender a si mesma para salvar sua mãe." As palavras cortaram fundo. Clara sentiu os olhos marejarem, mas manteve o queixo erguido. "Sim, vendi a mim mesma. E se tivesse que escolher de novo, faria o mesmo. Porque a vida da minha mãe vale mais do que o meu orgulho." "Oh!" Rafael a observou por um longo instante. Algo em seu olhar mudou, não piedade, nem raiva. Algo mais incerto, mais humano. A convivência seguiu. Tomavam café na mesma mesa, trocando poucas palavras. Participavam de eventos sociais, onde Clara era apresentada por Helena como Senhora Albuquerque, com o tom rígido de quem enuncia um título, não uma pessoa. Em um desses eventos, realizado num hotel de luxo no centro de São Paulo, Clara se sentiu menor do que nunca. O brilho das joias, as risadas ensaiadas, os olhares curiosos, tudo a fazia lembrar que não pertencia àquele mundo. Uma empresária elegante comentou, sorrindo com veneno: "Você é uma mulher de sorte, Clara. Poucas pessoas de Cidade Tiradentes chegam tão longe." O rosto de Clara corou. Antes que pudesse responder, Rafael colocou a mão sobre a mesa e disse calmamente: "É verdade, ela tem sorte. E eu também, por ter. Lá comigo." O silêncio se espalhou pela mesa. Clara levantou o olhar, o coração batendo descompassado. Não era uma declaração de amor, mas foi o primeiro reconhecimento público. No caminho de volta, o carro seguia em silêncio até que,
Ao passarem por muros cobertos de grafites em Vila Madalena, Rafael perguntou: "Você já se perguntou a que lugar realmente pertence?" Clara sorriu levemente. "Antes eu achava que só pertencia à cidade Tiradentes. Agora, não sei mais." Rafael a observou por um momento, o olhar menos duro, quase curioso. Ela desviou o rosto, escondendo o sorriso tímido. Algo estava mudando mesmo que nenhum dos dois admitisse. Os dias seguintes confirmaram isso. O olhar de Rafael sobre ela se tornava mais atento, mais demorado. O silêncio entre os dois já não era incômodo. Ela desenhava à janela. Ele trabalhava e, de alguma forma, coexistiam em paz. Numa noite de festa no jardim, organizada por Margarete para celebrar a recuperação do filho, Clara fugiu discretamente da multidão. Caminhou até o lago nos fundos e sentou-se num banco sob as estrelas. "Você odeia festas, não é?" A voz grave ecoou atrás dela. Clara se virou. Rafael estava ali, na cadeira de rodas, iluminado pela luz suave do jardim. "Não estou acostumada", admitiu. "Lá dentro sou apenas um enfeite. Ninguém quer saber quem sou, só se o vestido é de um estilista famoso." Rafael soltou um riso baixo. "Bem-vinda ao meu mundo. A vida toda fui o enfeite caro dessa família." Clara o olhou, surpresa. Nunca imaginara que um homem como ele pudesse sentir-se preso na própria riqueza. "Alguma vez já quis fugir?" perguntou. Ele pensou por um instante. "Mais vezes do que você imagina. Só me faltou coragem." Clara sorriu de leve. "Talvez você não seja covarde. Só está esperando a pessoa certa para fugir junto." Rafael virou o rosto, o olhar preso ao dela. O silêncio que se seguiu foi diferente e denso, carregado de algo que nenhum dos dois soube definir. "Quer sair daqui um pouco?" ele perguntou, mudando de assunto. "Conheço um lugar bem mais respirável." No dia seguinte, surpreendeu Clara ao levar. Lá uma pequena cantina italiana no centro de São Paulo, um lugar simples, frequentado por estudantes e artistas. "Por que aqui?" ela quis saber. "Porque ninguém liga para quem eu sou", respondeu. "E a comida é de verdade." Clara riu. Pela primeira vez, via Rafael como um homem, não como o herdeiro distante. Durante o almoço, conversaram mais do que nunca. Ele contou que, quando criança, queria ser arquiteto e passava horas montando Lego. E por que não seguiu esse sonho? Rafael hesitou. "Porque as expectativas da família pesam mais que os meus desejos." Clara o encarou, séria. "Você ainda pode mudar. Tem 32 anos, não 72. As pessoas recomeçam o tempo todo. Por que você não?" Rafael a olhou, surpreso. Ninguém jamais lhe falara com tanta simplicidade e verdade. Mais tarde, caminharam por Vila Madalena. Clara parou diante de um muro grafitado e começou a explicar o significado social da arte urbana. Rafael ouviu em silêncio, fascinado. Pela primeira vez, via a cidade sob uma perspectiva diferente, viva, colorida, real. Quando voltaram ao carro, ela sorriu. "Viu só? Há tanta coisa que você ainda não conhece." "Talvez", respondeu ele, pensativo. Nenhum dos dois percebeu o clique distante de uma câmera escondida. Na manhã seguinte, as manchetes estouraram. A esposa misteriosa de Rafael Albuquerque, de Cidade Tiradentes a Alphaville. As fotos mostravam os dois caminhando juntos, sorrindo, como um casal apaixonado. No café da manhã, Helena lançou a revista sobre a mesa, o olhar fulminante. "Eu avisei. Você transformou esta família em piada pública, Clara." Rafael pousou a xícara, a voz fria e firme. "A culpa não é dela. Se há alguém a culpar, são os paparazzi." Vai defendê-la até quando?" retrucou Helena, furiosa. "A imprensa te pinta como vítima e a ela como oportunista." Rafael a olhou nos olhos. "Eu não sou vítima, e ela não é oportunista. Ela é minha esposa." Clara permaneceu em silêncio, as mãos trêmulas sob a mesa. As palavras dele ecoaram em seu peito, aquecendo o medo com uma centelha de esperança. Mas no fundo ela sabia. A verdadeira batalha contra a família Albuquerque e contra o mundo estava apenas começando. Não sendo mais a esposa misteriosa nas sombras, Clara agora era obrigada a aparecer sob a luz dos holofotes, acompanhando o marido em eventos sociais, jantares de negócios e recepções da alta sociedade. Helena, com seu olhar frio e disciplina militar, transformou-se em sua instrutora pessoal. Todas as manhãs, chamava Clara para o grande salão
e iniciava uma nova lição. Como segurar talheres em um jantar de vários pratos, como erguer a taça de champanhe com elegância, como sorrir na medida certa, sem mostrar demais os dentes. Clara sentia-se uma boneca sendo treinada para parecer humana. Costas retas, olhar firme. Nunca apoie os cotovelos na mesa, corrigia Helena. Clara obedecia, mas logo sentia os ombros doendo. E se alguém perguntar de onde eu venho, o que devo dizer? Responda brevemente. Não mencione muito Cidade Tiradentes. Não queremos que associem você a favelas ou violência. Clara apertou os lábios. Mas é a verdade. Querida, neste mundo, a verdade vale menos que a aparência. As aulas se repetiam dia após dia. Margarete raramente interferia, mas às vezes observava de longe o rosto indecifrável, entre aprovação e dúvida. Letícia, por outro lado, sempre se sentava num canto, soltando risadinhas cada vez que Clara errava um gesto. Na primeira grande festa em que Rafael levou Clara, realizada numa mansão luxuosa nos Jardins, o coração dela batia descompassado. Vestia um longo vestido azul escuro escolhido por Helena e um par de saltos que a faziam vacilar. Rafael desceu primeiro, abriu a porta e estendeu-lhe a mão. Ao ver a tensão dela, sua expressão suavizou-se. Calma, é só uma festa. Fique ao meu lado, murmurou. Assim que entraram, o salão se iluminou sob lustres de cristal e música clássica. Todas as cabeças se voltaram para eles. Clara sentiu-se sob uma lente de aumento. Ouviu os sussurros. É a garota de Cidade Tiradentes. Não é tão ruim assim. Com certeza é uma interesseira. Uma empresária se aproximou com um sorriso polido e olhar malicioso. Clara, que prazer conhecê-la. Ouvi dizer que você trabalhava numa lanchonete. Que interessante. Deve ser difícil adaptar-se tão rápido, não é? Clara manteve o sorriso, ainda que forçado. Sim, eu trabalhava lá. E continuo achando um ótimo lugar. Pelo menos, lá as pessoas sorriem de verdade. A mulher ficou sem palavras por um instante antes de recompor o sorriso artificial. Rafael, ao lado, deixou escapar um leve curvar de lábio surpreso com a resposta afiada. Mas nem todos reagiram bem. Um grupo de jovens herdeiras cochichava e ria quando Clara passou. Uma delas disse alto o suficiente. É verdade o que dizem, não se transforma uma menina de Cidade Tiradentes em Senhora Albuquerque. O rosto de Clara queimou. Prestes a se afastar, ela foi surpreendida por Rafael, que virou a cadeira e encarou o grupo. Que pena, disse ele friamente. Em Cidade Tiradentes, as pessoas ainda sabem respeitar os outros. O salão silenciou. As jovens enrubesceram e desviaram o olhar. Clara olhou para Rafael. O peito apertado, ele não precisava defendê-la, mas o fizera, diante de todos. No caminho de volta a Alphaville, ela olhava pela janela, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. Você não precisava ter me defendido. Rafael a encarou de lado. Por que não? Você é minha esposa. Pelo menos diante dos outros não vou permitir que a humilhem. Clara assentiu, o coração acelerado. Sabia que aquilo não era amor, mas sentir-se protegida, ainda que por obrigação, aquecia-lhe a alma. Nos dias seguintes, Clara passou a frequentar mais eventos. Aprendeu a sorrir quando faziam perguntas indiscretas, a apertar mãos com firmeza, a manter a postura em frente às câmeras, mas a cada festa sentia-se mais exausta, como se vivesse um espetáculo contínuo, e não a própria vida. Uma tarde, tomada pela saudade, decidiu visitar a antiga lanchonete onde trabalhara. Precisava respirar o ar simples de antes, ver rostos que não julgavam. Ao entrar, ouviu o grito animado dos colegas. Clara, meu Deus, olha você! Ela riu, abraçou amigos, amarrou o avental e ajudou a preparar alguns lanches. Os clientes nem imaginavam que a mulher atrás do balcão era a senhora Albuquerque. Das revistas viam apenas a Clara de sempre, com um sorriso genuíno. Do lado de fora, Rafael, que passava por acaso, parou ao ver, lá através da vitrine. Ficou ali, observando-a por longos minutos. O riso espontâneo, o brilho nos olhos, o jeito leve de se mover. Pela primeira vez, viu Clara sem máscaras e algo apertou dentro dele. Quando ela saiu pelos fundos com um saco de lixo, deu de cara com ele. Rafael? Exclamou corando. O que faz aqui? Queria saber quem você é de verdade. Respondeu. Agora sei. Se decepcionou?
Ele negou com um leve movimento de cabeça. Não, acho que nunca vi alguém tão corajosa. Oh? O silêncio que seguiu foi suave, diferente dois mundos que finalmente se tocavam. A partir daí, Clara passou a viver entre duas realidades. De dia, a senhora Albuquerque impecável. À noite, a jovem sonhadora que desenhava no terraço ou voltava discretamente à lanchonete. Rafael não a impedia, às vezes até se sentava ao lado dela, observando em silêncio o lápis deslizar no papel. Numa dessas noites, enquanto Clara desenhava o rosto dele sob a luz amarelada, Rafael perguntou de repente: "Você nunca amou ninguém, Clara?" Ela se sobressaltou. "Por que essa pergunta?" "Porque quero entender. Você aceitou esse casamento absurdo, enfrentou tudo sozinha. Se não foi por amor, por quê?" Clara respirou fundo. "Porque o único amor da minha vida é minha mãe. Eu faria qualquer coisa por ela. Escolheria 1000 vezes me sacrificar se isso significasse que ela viveria." Oh! Rafael não respondeu, mas o olhar que lançou sobre ela trazia uma admiração silenciosa. Aos poucos, as conversas se tornaram mais longas. Falaram de sonhos, infância, desejos esquecidos. Clara contou que queria estudar artes. Rafael confessou que sonhava ser arquiteto. Riram de si mesmos, dos caminhos tortos da vida, e nesse riso compartilhado, algo começou a florescer entre eles. Mas Letícia não suportou ver isso acontecer. Certa manhã, Clara se preparava para sair com Rafael quando Letícia entrou na sala com um sorriso venenoso e uma revista nas mãos. Olhem só. Clara Oliveira, esposa de Rafael Albuquerque, foi garçonete de uma lanchonete de bairro. Que conto de fadas moderno, não é? Clara empalideceu. Nas páginas, fotos suas servindo mesas, o cabelo preso num rabo de cavalo, o uniforme simples, a manchete gritava: "De cidade Tiradentes a Alphaville Cinderela ou caçadora de fortuna?" Helena arrancou a revista e a jogou sobre a mesa, furiosa. "Eu avisei. Ela vai arrastar o nome da família pela lama." Clara baixou a cabeça, engolindo as lágrimas. Mas Rafael pegou a revista, folheou calmamente e disse: "Pelo menos escreveram uma verdade. Ela realmente trabalhou lá. E eu não vejo nada de vergonhoso nisso." "Você é um luxueux", gritou Helena. "Não, tia", respondeu firme. "Só não considero honestidade e trabalho algo desprezível." Clara o olhou, os olhos marejados. Era como se um muro tivesse desmoronado entre eles. Contudo, Letícia não parou. Espalhou rumores de que Clara se casara apenas em troca do tratamento da mãe. As palavras, mesmo sem provas, se propagaram rápido. Nos eventos, Clara começou a sentir os olhares mudarem mistura de pena e desprezo. Numa noite, ao voltar de um desses jantares sufocantes, ela desabou no sofá, chorando. "Eu não aguento mais, Rafael. Todos me olham como se eu fosse uma fraude." Ele sentou-se à frente dela, voz firme mas serena. "Deixe que pensem o que quiserem. Não precisamos da aprovação deles. Só do que eu acredito." Clara levantou o rosto, os olhos vermelhos. "E você acredita em mim?" Rafael respondeu sem hesitar. "Sim, desde o primeiro dia." Naquele instante, Clara percebeu. Os 6 meses de acordo já não eram um limite, eram o início de algo real. Mas ela também sabia. Se Letícia tinha começado a guerra, faria de tudo para que nenhum dos dois saísse ileso. Os boatos sobre o casamento calculado entre Rafael e Clara se espalharam por São Paulo como fogo ao vento. Todos os dias, ela acordava para enfrentar uma nova manchete, um trecho de programa sensacionalista, ou pior, os sussurros maldosos, sempre que aparecia em público. No supermercado ouvia às suas costas: "É ela, a esposa misteriosa, a moça de cidade Tiradentes." No clube de ginástica caro que Margarete insistira que ela frequentasse, 2 mulheres riam baixinho. Cinderela, mas sem sapato de cristal. Clara tentava manter a calma, mas todas as noites, ao trancar a porta do quarto, sentia-se presa numa redoma de vidro, observada por todos os lados. Rafael percebia o peso daquela exaustão. Uma noite, ao ver, lá imóvel junto à janela, aproximou-se com a cadeira de rodas. "Clara", disse em voz baixa, "você não precisa fingir força comigo. Se estiver cansada, apenas diga." Ela balançou a cabeça, os olhos úmidos. "Se eu desistir agora, eles vencem. Não posso deixar que Helena, Letícia
ou qualquer um pense que eu vim aqui por dinheiro. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, depois afirmou: então lutaremos juntos. Não vou deixar você sozinha. Aquela promessa tornou-se uma pequena luz nos dias sombrios que se seguiram. Mas Clara sabia. Alguém ainda tramava nas sombras Letícia. Letícia conhecia bem o funcionamento da imprensa. Não precisava se expor. Bastava sussurrar algo nas orelhas certas e os tabloides fariam o resto. Numa tarde, Clara recebeu uma mensagem anônima. Uma foto dela conversando com Marcos, antigo colega da lanchonete, durante o intervalo. Ele sorria, com a mão pousada em seu ombro. A legenda dizia: o que Rafael pensará quando vir isto? O coração de Clara despencou. Sabia que não havia nada de indevido. Marcos era apenas um amigo, mas a opinião pública não perdoava nuances. Bastava um toque para criarem um escândalo. Naquela noite, levou o celular até Rafael, as mãos trêmulas. Você precisa ver isto. Ela lhe mostrou a imagem. Eu juro, não há nada entre nós. Ele é só um amigo de trabalho. Rafael analisou a foto em silêncio, o olhar indecifrável. Clara conteve o fôlego. Quando finalmente ele falou, sua voz foi firme. Eu acredito em você. And. As lágrimas de Clara caíram, misto de alívio e emoção. Rafael estendeu a mão, cobrindo a dela. Alguém quer nos destruir. E você sabe quem é. Clara assentiu, as lágrimas rolando. Letícia. A guerra deixou de ser silenciosa quando Letícia decidiu atacar abertamente. Durante um jantar de família, em meio aos talheres tilintando, ela comentou, com falsa inocência: curioso, não é? Clara ainda mantém contato com o ex-namorado. Tão moderno. Clara empalideceu, incapaz de responder. Helena franziu o senho. Margarete ficou muda e Rafael bateu o talher com força na mesa. Basta. A voz dele era gélida. Já ouvi o suficiente. Clara não tem ex-namorado, e se minha prima ousar repetir esse tipo de insinuação, não serei tão educado. O silêncio caiu sobre a mesa. Letícia mordeu o lábio, o sorriso congelado. Mas em seus olhos faiscava algo perigoso. Ela ainda não tinha terminado. Rafael resolveu agir. Procurou o advogado Dr. Andrade, seu conselheiro de confiança. Precisamos controlar a narrativa, disse. Contar nossa própria história, antes que inventem outra. Semanas depois, ele e Clara aceitaram dar uma entrevista exclusiva à revista Época. Margarete protestou, temendo mais escândalos, mas Rafael foi inflexível. Ou contamos a verdade, ou deixamos que nos destruam. Eu já decidi. Na manhã da entrevista, Clara tremia. Vestia um vestido azul marinho simples, mas elegante, escolhido por Margarete. Ao olhar-se no espelho, viu uma mulher diferente. Não mais a garçonete de cidade Tiradentes, tampouco uma socialite fria. Algo entre as duas, alguém novo. No carro, Rafael segurou sua mão. Não precisa interpretar um papel. Apenas diga a verdade. Mostre quem você é. Ela assentiu, o coração em disparada. Quando chegaram à redação da Época, o ambiente de vidro e aço a intimidou. Luzes brancas, passos apressados, câmeras, olhares curiosos. Rafael apertou sua mão com firmeza. Respire, Clara. Você não precisa ser perfeita. Só precisa ser verdadeira. Foram conduzidos até uma sala de reuniões ampla. À espera estava Fernanda Cardoso, uma das jornalistas mais respeitadas do país. Ela sorriu cordialmente, mas seus olhos eram afiados como bisturis. Senhor e senhora Albuquerque, obrigada por aceitarem. Não quero escrever um artigo sensacionalista. Quero escrever a verdade. Clara sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo. Rafael pousou a mão sobre a mesa, perto da dela um gesto discreto, mas reconfortante. O gravador foi ligado. Alguns flashes brilharam, e em seguida, o silêncio tenso tomou conta da sala. Rafael, começou Fernanda, conte-me sobre o acidente. Ele falou com serenidade, narrando o coma e o casamento ocorrido durante aquele período. A cada palavra, Clara sentia o peso da história. Então veio a pergunta inevitável. Clara, por que aceitou se casar nessas condições? Ela hesitou. Por um instante quis fugir, mas o olhar de Rafael lhe dizia: fale. Eu aceitei por causa da minha mãe, respondeu a voz trêmula. Ela estava muito doente e eu não tinha dinheiro para tratá-la. A família Albuquerque fez uma proposta. Se eu me casasse com Rafael,
Ajudariam no tratamento. Eu não me orgulho disso, mas foi a verdade. Fernanda inclinou a cabeça. Alguns dizem que você foi oportunista. O que tem a dizer? Clara inspirou fundo. Desta vez sua voz saiu firme. Quando amamos alguém, fazemos o impossível para salvá-lo. Se isso me torna uma oportunista aos olhos deles, aceito o rótulo. Mas para minha mãe, eu era apenas uma filha tentando mantê-la viva. A sala ficou em silêncio. Fernanda fazia anotações rápidas e seu olhar antes duro suavizou. Rafael interveio. E para mim, Clara é a mulher mais corajosa que já conheci. Enfrentou minha família, a imprensa, e nunca abaixou a cabeça. Isso não é oportunismo, é força. Clara o encarou, emocionada. Nunca imaginara que ele a defenderia assim e em público. A entrevista durou horas. Fernanda guiou a conversa com sensibilidade, permitindo que ambos revissem sua história. O casamento imposto, os conflitos, o lento processo de aprendizado mútuo. Clara falou sobre o medo e o sentimento de não pertencer. Rafael admitiu ter se sentido traído, mas reconheceu que Clara transformara sua visão sobre a vida. Quando Fernanda perguntou, "E agora, o que vocês são um para o outro?" Ambos se entreolharam longamente. "Estamos aprendendo a nos amar", disse Rafael por fim. "Não a partir de um começo perfeito, mas daquilo que é mais verdadeiro." O rosto de Clara se aqueceu. Não era uma declaração romântica, era algo mais profundo. O reconhecimento público de um vínculo real. Na sessão de fotos que se seguiu, o fotógrafo pediu que se olhassem, de mãos dadas. Clara hesitou, mas Rafael apertou-lhe os dedos, o olhar suave. Por um instante ela esqueceu as câmeras e o mundo lá fora. De volta ao carro, Clara perguntou, "Você acha que conseguimos convencê-los?" Rafael fitou a cidade ao entardecer. "Não precisamos convencê-los. Hoje fomos autênticos. E isso basta. Mas e se ainda acharem que sou uma aproveitadora?" "Então que pensem", respondeu ele. "Eu sei que não é. E um dia todos verão o que eu vejo." "Oh?" Clara recostou a cabeça no vidro, um novo sentimento aquecendo-lhe o peito. Pela primeira vez, não se sentia sozinha. Mas em um quarto escuro de Alphaville, Letícia observava a gravação clandestina da conversa deles dentro do carro. Um sorriso gelado curvou seus lábios. Para ela, a guerra estava apenas começando. Uma semana depois da entrevista, a matéria da época finalmente saiu. Na capa, Rafael e Clara de mãos dadas, fitando-se sob uma luz suave, uma imagem quase etérea. O título em destaque dizia: "Casamento inesperado, amor verdadeiro, a história de Rafael e Clara Albuquerque." Naquela manhã, os jornais e as redes sociais explodiram. Muitos se emocionaram com a sinceridade de Clara, chamando-a de "a mulher mais corajosa do Brasil." Compartilhavam trechos da entrevista com comentários como: "Ela não esconde o passado. Isso é nobreza de verdade." Mas outros zombavam. Conto de fadas moderno ou encenação bem roteirizada. Na mansão de Alphaville, Helena atirou o jornal sobre a mesa, o rosto ruborizado de raiva. "Ela nos transformou em piada nacional", gritou. "Agora o país inteiro comenta sobre como uma moça de cidade Tiradentes fisgou." Rafael. Margarete, mais calma, folheou as páginas. Ela disse a verdade. Não ouvi nenhuma mentira. A opinião pública vai se dividir, mas ao menos agora controlamos a narrativa. Helena apertou os punhos. Essa garota só precisava de uma brecha para se colocar no centro das atenções. E Rafael, ela está te usando. A voz de Rafael soou atrás delas. Fria como aço. "Se alguém aqui está me usando, tia, com certeza não é Clara." O silêncio caiu pesado. Helena ficou sem palavras. Margarete desviou o olhar. Do lado de fora da porta, Clara, que ouvira tudo, sentiu o coração pulsar forte. Era a primeira vez que ele a defendia abertamente dentro da própria família. Mas a trégua durou pouco. A reportagem trouxera visibilidade e, com ela, perseguição. Paparazzi se amontoavam no portão. Convites de entrevista lotavam a caixa de entrada. Clara recusava todos, mas o silêncio só alimentava novos rumores. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda, o telefone de Rafael tocou. Era o Dr. Andrade. Ele ouviu em silêncio por alguns minutos e desligou com o rosto fechado. "O que foi?" perguntou Clara. Rafael respirou fundo. "Alguém entrou com uma denúncia na justiça.
alegando que nosso casamento é fraude, que você se casou comigo por interesse financeiro. Clara empalideceu. O quê? Quem faria algo assim? Rafael cerrou o punho. Não precisamos adivinhar. Só há uma pessoa com motivação suficiente para isso. Ambos pensaram o mesmo nome. Letícia. A investigação começou rápido. Uma semana depois, um delegado apareceu na mansão. Sou o delegado Carlos Nogueira. Senhora Clara, preciso fazer algumas perguntas sobre o seu casamento. Há uma acusação de que a senhora ocultou sua identidade e manteve um relacionamento paralelo. Clara ficou lívida. Isso é mentira. Temos fotos e mensagens que sugerem o contrário, disse ele, colocando um envelope sobre a mesa. Dentro, havia imagens dela com Marcos, o antigo colega da lanchonete, conversando e sorrindo. Numa delas, ele tocava seu ombro. Junto, a impressão de mensagens trocadas. Você parece diferente ultimamente, mais feliz. É complicado, mas sim, é especial. O mundo de Clara desabou. Ela lembrou imediatamente da conversa com Marcos, na qual havia se referido a Rafael, mas as frases, cortadas e reordenadas, agora pareciam outra coisa. Clara, a voz grave de Rafael soou contida. Você me disse tudo desde o início? As lágrimas escorreram. Sim, eu juro, Rafael. As mensagens são reais, mas o sentido foi distorcido. Eu falava de você, não dele. Helena, de pé ao lado, cortou a cena com veneno na voz. Quantas provas você ainda precisa? Ela te enganou desde o começo. Basta, tia, rugiu Rafael. O olhar dele faiscou. Eu cooperarei com a investigação, mas eu acredito na minha esposa. Clara desabou na cadeira, chorando. Pela janela, percebeu uma silhueta parada do lado de fora. Letícia. O rosto dela trazia um sorriso frio de vitória. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Chorou até o travesseiro ficar encharcado. Do outro lado da parede, Rafael permanecia acordado. Por fim, ouviu o som da cadeira de rodas se movendo e a porta se abriu. Clara, disse ele, sentando-se ao lado da cama. Não sei até onde isso vai chegar, mas eu juro que vamos descobrir quem está por trás. Você ainda acredita em mim? Soluçou ela. Rafael segurou-lhe o queixo, erguendo o olhar dela. Acredito, mas a partir de agora, nada de segredos. Qualquer coisa, por menor que seja, me conte. Concorda? Clara assentiu, agarrando a mão dele como se fosse sua última âncora. Enquanto isso, no quarto de Letícia, a luz do notebook iluminava seu rosto. Diante dela, as pastas com fotos e conversas manipuladas. Um sorriso fino surgiu. Clara, querida, murmurou, você nunca será uma Albuquerque. No dia seguinte, Clara foi intimada a depor oficialmente. Senhora, disse o delegado Nogueira, a senhora está disposta a contar toda a verdade, mesmo que isso possa prejudicá-la? Sim, respondeu, firme. Não tenho mais nada a esconder. Ela narrou tudo a fuga de Camila, o acordo proposto por Helena, a doença da mãe, o casamento imposto. Rafael a observava em silêncio, o olhar cheio de algo entre dor e orgulho. Quando terminou, o delegado ficou pensativo. Eu acredito em você, senhora Clara. E acredito que alguém montou tudo isso. Ele empurrou uma pasta na direção deles. Acabamos de apreender o computador de um detetive particular chamado Eduardo Menezes. Nos arquivos, encontramos evidências de manipulação digital das imagens. Rafael cerrou os dentes. Quem o contratou? O delegado respondeu firme. O nome que consta nos pagamentos é Letícia Albuquerque. A revelação caiu como um raio. Clara cambaleou. Rafael a segurou antes que caísse. Era o fim das dúvidas, a verdade nua, cruel. Saíram da delegacia em silêncio. No carro, Clara falou, a voz embargada. Eu queria acreditar que um dia Letícia me aceitaria. Eu tentei ser gentil, mas ela nunca vai parar, vai. Rafael olhou pela janela, o olhar escurecido. Não. Então seremos nós a deter. Lá. À noite, todos se reuniram para o jantar. Helena estava tensa. Letícia chegou por último, trajando um vestido vermelho, o sorriso impecável. Rafael colocou sobre a mesa uma pasta de documentos. Eu sei, disse, em tom baixo, mas cortante. Sei de tudo. O ar pareceu congelar. Helena arregalou os olhos. Margarete prendeu o fôlego. Letícia piscou, depois soltou um riso frio.
Sabe o que, primo? Sei que foi você quem contratou o detetive para falsificar provas contra Clara, e a polícia também sabe. Eles têm os registros. O silêncio foi absoluto. Helena virou-se para a sobrinha, a voz trêmula. Isso é verdade? Letícia ergueu o queixo. Eu fiz isso para proteger esta família. Para proteger você, Rafael. Ela não pertence a este mundo. Clara levantou-se, o olhar firme. Eu nunca quis fazer parte do mundo de vocês. Só queria salvar minha mãe. E acabei amando Rafael. O que você não suporta admitir é que ele me escolheu. Rafael estendeu a mão, segurando a dela diante de todos. Ela tem razão. Eu escolhi Clara. Não por dever, não por contrato, mas porque a amo. Margarete começou a chorar. Helena abaixou a cabeça, vencida. Letícia, pálida de raiva, apertou os punhos até as unhas cravarem na pele. Então se levantou e saiu, os saltos ecoando como golpes secos pelo corredor. Clara sentou-se, exausta, as lágrimas misturadas com um sorriso tímido. Rafael voltou-se para ela, a voz baixa. Desta vez vencemos, mas a guerra... Ele olhou em direção à porta por onde Letícia desaparecera. A guerra ainda não acabou. Oh! Nos dias que se seguiram ao jantar tenso, o ar na mansão dos Albuquerque parecia mais pesado do que nunca. Helena evitava mencionar o nome de Letícia. Margarete andava silenciosa, e até os empregados pisavam como se temessem acordar um monstro adormecido. Mas para Clara não havia paz. Mesmo com Rafael ao seu lado, mesmo com a verdade sobre Letícia exposta, uma sensação de perigo pairava sobre tudo como uma nuvem escura que nunca se dissipava. Apenas esperava o momento certo para desabar. Quando a notícia de que Letícia havia sido intimada pela polícia estourou, a imprensa mergulhou sobre o escândalo como abutres sobre a presa. Manchetes berravam nas bancas. Letícia Albuquerque envolvida em conspiração contra o primo. Família Albuquerque em crise. O casamento que dividiu a elite de São Paulo. Clara, sentada no sofá, observava a televisão em silêncio. Na tela, Letícia surgia com um sobretudo escuro, deixando o carro da polícia com o mesmo sorriso frio de sempre, sem medo, sem arrependimento, com o olhar de quem ainda tinha uma última carta escondida na manga. Rafael desligou a TV, pousando o controle com força sobre a mesa. Você não precisa assistir a isso. Clara virou-se, os olhos marejados. Mas precisamos estar preparados, Rafael. Se ela ainda tem algo guardado, não quero ser pega de surpresa outra vez. And? Ele a fitou longamente antes de concordar com a cabeça. Você tem razão. Letícia nunca desiste até destruir tudo, mas desta vez não vamos deixar ela vencer. O primeiro dia de audiência foi um espetáculo. A multidão de repórteres se acotovelava na porta do tribunal, flashes estouravam a cada segundo. Rafael e Clara não compareceram, mas era impossível escapar dos jornalistas. Eles o seguiam por toda parte em frente à mansão, nos restaurantes, até no estacionamento do hospital onde Rafael ainda fazia fisioterapia. Clara, você realmente ama Rafael? Rafael, se arrepende de ter se casado com alguém de outra classe social? Como a família Albuquerque pretende se recuperar deste escândalo? Rafael permanecia em silêncio, o maxilar tenso, enquanto apertava com força a mão de Clara e atravessava a multidão. Mas Clara sabia. Aquela calma era um verniz prestes a rachar, e ela estava certa. Durante o interrogatório, Letícia negou tudo, e então soltou a bomba que faria o Brasil inteiro parar. Com a voz doce e o olhar venenoso, declarou diante do juiz e dos repórteres: eu não sou a única que sabia da verdade. Camila, a irmã de Clara, descobriu o segredo sobre o acidente de Rafael, e foi por isso que ela fugiu. Perguntem a Clara, ela sabe. End quote. A frase ecoou pelo tribunal, e no dia seguinte estampava todas as capas de jornal. Camila sabia a verdade sobre o acidente de Rafael? Clara ficou em choque. Por meses acreditara que a irmã fugira por medo do casamento arranjado, mas agora Letícia insinuava algo muito mais sombrio. Rafael passou toda a manhã em silêncio, fechado em seu escritório. Quando Clara entrou, o coração batendo descompassado, ele estava olhando pela janela, perdido em pensamentos. Você não acredita nela? Acredita? Sussurrou. Rafael se virou. O olhar dele estava turvo, pesado. Não sei mais em quem acreditar, Clara. Por que Camila fugiu assim? Por que nunca voltou a ligar para a família, só para você e tão brevemente?
E como Letícia sabe disso tudo? Clara estremeceu. Eu não sei. Só lembro que na última vez em que ela me ligou, disse que havia descoberto algo, mas que não podia contar por telefone. Depois disso, sumiu. Eu juro, Rafael, eu não escondi nada. Oh. Ele se aproximou, a cadeira deslizando devagar até ficar diante dela. Se houver qualquer coisa que você não tenha dito, Clara, é agora que precisa falar, porque se não tivermos a verdade, não sobreviveremos a isso. Clara segurou a mão dele, as lágrimas caindo. Eu não tenho segredo nenhum, só tenho você. Mas no fundo, o medo latejava, porque era verdade. Camila mencionara um segredo. E Clara nunca contara simplesmente porque também não sabia qual era. Nos dias seguintes, Rafael contratou investigadores particulares para procurar Camila. Nenhuma pista concreta. Ela desaparecera como se o mundo a tivesse engolido. À noite, Clara sonhava com a irmã parada à porta, querendo falar, mas a voz nunca saía. Letícia, mesmo detida, continuava manipulando tudo por meio de seus advogados. Pequenas informações vazavam à imprensa, reacendendo o caos. Metade do país via Clara como vítima, a outra metade como cúmplice de um plano calculado. Numa dessas noites, Rafael entrou em silêncio no ateliê que Clara havia montado. Ela estava terminando um desenho, uma família, mas com o rosto da irmã ainda em branco. Ele olhou e disse baixinho: "Não sei quanto tempo consigo continuar assim." Clara se virou, assustada. "O que está dizendo?" "Eu te amo, Clara, mas preciso da verdade. Se Camila realmente descobriu algo, se você sabe mais do que diz, e Letícia usar isso, eu não poderei te proteger para sempre. Só a verdade pode nos manter de pé." Clara chorou, abraçando-o com força. "Eu juro que não sei. Mas, se Camila sabe de algo, precisamos encontrá-la, a qualquer custo." Rafael a envolveu, os olhos fechados. "Então é isso que faremos." Dias depois, o Dr. Andrade apareceu com novas informações. Rastreamos as últimas ligações de Camila. Depois que fugiu, ela usou um número descartável em Belo Horizonte. Mas o rastro acaba ali. "Ela está viva?" Clara perguntou. "Quase sem voz." "Eu acredito que sim," respondeu o advogado. "Mas a questão é, por que não voltou?" Rafael cruzou os braços pensativo. Talvez porque descobriu algo. Talvez porque foi ameaçada. Naquela noite, Clara não dormiu. Caminhou descalça pelo quarto, o coração pesado. "Você tem medo que eu acredite mais em Camila do que em você?" perguntou Rafael, observando-a. "Tenho medo que pense que escondi algo. Eu só sei o que ela me disse, que nada era como parecia, que precisava sumir." Depois, silêncio. "Desde que você acordou, minha vida virou de cabeça para baixo." Rafael estendeu a mão. "Vem cá." Ela se aproximou. Ele tocou o rosto dela. "Eu acredito em você, mas me promete que, se lembrar de qualquer detalhe, por menor que seja, vai me contar. A verdade é a nossa única defesa." Clara assentiu, chorando. No dia seguinte, Andrade trouxe outra surpresa. Uma carta anônima afirmando ter visto Camila em Ouro Preto, acompanhada de um homem. Clara leu e releu o bilhete, o coração disparado. Homem?" murmurou. "Se for verdade," disse Rafael, "então Camila não fugiu só do casamento. Fugiu com alguém." A ideia perfurou o peito de Clara. Se a irmã escolhera outra vida, talvez nunca voltasse e o segredo morreria com ela. Mas o medo virou determinação. Clara viajou com Rafael e os investigadores a Minas Gerais. Foram de café em café, de pensão em pensão, mostrando a foto de Camila. Poucos lembravam. Alguns achavam que sim, uma moça triste, sempre acompanhada de um homem de cabelo encaracolado, sotaque do sul. Numa tarde em Belo Horizonte, exausta, Clara repousava num café. Rafael, ao lado, segurou-lhe a mão. "Clara, preciso perguntar. Se Camila aparecer e disser algo que mude tudo, que destrua o que construímos, você ainda ficará comigo?" Ela ergueu o olhar, lágrimas nos olhos. "Sim. Por mais dura que seja a verdade, eu escolho você. Sempre." Rafael respirou fundo, inclinando-se para beijar-lhe a testa, selando o pacto. Mas a alguns quarteirões dali, uma câmera escondida registrava tudo. Mesmo sob custódia, Letícia ainda tinha aliados. E ela esperava apenas o momento certo para atacar novamente. Esse momento chegou. Uma semana depois,
O noticiário da noite interrompeu a programação com um vídeo anônimo. As imagens, granuladas, mostravam Camila em um quarto simples, os olhos aflitos. Sua voz trêmula ecoou na sala de estar dos Albuquerque. Não confiem em ninguém. O acidente de Rafael não foi acidente. Alguém da família quis que acontecesse. É por isso que não posso voltar. O Brasil inteiro entrou em frenesi. Clara deixou o controle cair, as mãos tremendo. Rafael ficou imóvel, o rosto empalidecido. Nenhum dos dois precisou dizer nada, sabiam que, a partir daquele instante, o segredo que Camila guardava estava enfim exposto, e ele não ameaçava apenas o amor deles, mas o próprio alicerce da família Albuquerque. A notícia sobre o vídeo de Camila se espalhou como fogo em mata seca mais rápido do que qualquer escândalo anterior. Em todas as emissoras, jornais e fóruns, o país inteiro repetia a mesma pergunta. O acidente de Rafael Albuquerque foi realmente um acidente? Programas de debate convocaram peritos, advogados e especialistas em comportamento, cada um com sua teoria. Alguns garantiam que o vídeo era falso, manipulado digitalmente para gerar polêmica. Outros, porém, acreditavam que uma gravação trêmula de uma mulher desaparecida carregava mais verdade do que 1000 manchetes. Clara permaneceu imóvel no sofá da sala, os olhos grudados na tela. Cada palavra dita por Camila cortava como lâmina. O acidente de Rafael não foi um acidente. Alguém da família quis que acontecesse. Essas frases não só denunciavam um crime, elas corroíam a confiança que sustentava o mundo de Clara. Ao lado dela, Rafael estava rígido, as mãos crispadas sobre os apoios da cadeira de rodas, o maxilar travado. Quando o vídeo terminou, o silêncio foi absoluto. Só o tic-tac do relógio quebrava o ar denso. Clara sussurrou, a voz quase semsom. Rafael, você não pode acreditar nisso. Camila pode ter sido forçada. Ou o vídeo foi cortado. Ele a olhou, e aquele olhar gelou o sangue dela. Havia dor, mas também algo novo, frio, distante. Clara, essa é sua irmã. Ela desaparece. Depois ressurge para dizer que tentaram me matar. Tenho o direito de duvidar, e preciso saber a verdade. Nós dois precisamos. Clara desabou em prantos. Eu não sei de nada. Se soubesse, acha que ainda estaria aqui? Eu te amo, Rafael. Eu nunca faria parte de algo assim. Ele a puxou para si, mas o gesto não tinha mais a ternura de antes, era um consolo tenso, entrelaçado com medo. No dia seguinte, a mansão dos Albuquerque virou um campo de batalha. Margarete parecia petrificada. Helena gritava, esmurrando a mesa. Isso é um teatro barato, mas a realidade era inevitável. Todo o Brasil vira o rosto de Camila e ouvira sua acusação. Dr. Andrade chegou com uma equipe técnica e um relatório em mãos. Até agora, não há sinais de manipulação digital. A voz, a imagem e os movimentos são consistentes. O vídeo provavelmente é autêntico. Oh! Helena explodiu. Autêntico? É o depoimento de uma covarde. Essa garota fugiu do próprio casamento. Margarete, porém, murmurou baixo. Ou talvez esteja dizendo o que nós fingimos não ver. Rafael ficou em silêncio, mas seus olhos buscavam Clara o tempo todo como se procurassem respostas no rosto dela. E cada vez que alguém mencionava Camila, o peito de Clara se apertava mais. Ela tinha medo de perder Rafael, mas ainda mais medo de que a verdade fosse algo impossível de suportar. Naquela noite, sob o luar pálido do jardim, Clara se sentou sozinha no banco de pedra, tremendo. O som das rodas de Rafael se aproximando quebrou o silêncio. Clara, ele disse, a voz rouca, eu te amo. Mas se alguém da minha família quis me matar, preciso descobrir, mesmo que essa verdade te arraste junto. Clara virou-se, as lágrimas escorrendo. Você tem medo que eu esteja envolvida? Rafael balançou a cabeça. Não. Tenho medo de que a verdade nos destrua. Clara o abraçou com força. Se for para destruir, que destrua tudo menos o que sinto por você. Ele retribuiu o abraço, mas os olhos dele continuavam sombrios. No dia seguinte, veio uma nova notícia. A polícia localizara o esconderijo de Camila, uma cabana velha nos arredores de Ouro Preto. Rafael quis ir, mas não o deixaram. Clara foi em seu lugar. A estrada era longa e o silêncio dentro do carro, sufocante. Quando chegou, a porta da cabana estava entreaberta. Camila, sou eu, Clara.
Aí, o silêncio foi cortado pelo som de passos. E então, ali estava ela, pálida, magra, os olhos fundos. Clara correu e a abraçou, chorando, mas Camila não retribuiu. Você não devia ter vindo, murmurou. Por favor, me diga o que sabe. Eu não aguento mais viver no escuro. Camila a olhou e as lágrimas começaram a cair. Eu sei quem causou o acidente. E se eu falar, tudo vai ruir. Clara ficou sem ar. Então diga, não importa o quanto doa. Camila respirou fundo, o rosto à meia luz. Foi tia Helena. O chão pareceu sumir sob os pés de Clara. Não, não pode ser. A tia Helena pode ser cruel, fria, mas matar Rafael? Camila assentiu. Eu ouvi. Antes do casamento, ela se reuniu com Eduardo Menezes. Disseram que Rafael era fraco demais, que a empresa precisava de um choque para retomar o controle. Manipularam o carro. Ele sobreviveu, e isso arruinou os planos. Clara cambaleou, o corpo gelado. Cada palavra perfurava seu coração. Por que não contou antes? Eu quis, mas tive medo. Helena tem poder demais. Eu fugi para me esconder e para te proteger. Mas quando vi você no lugar do meu vestido de noiva, percebi que também te arrastei para o abismo. Agora não posso mais calar. Clara caiu de joelhos, soluçando. Então vem comigo. Você precisa dizer isso a Rafael. Só assim tudo vai acabar. Camila hesitou, depois assentiu. Eu vou, mas prometei me proteger. Eu prometo. Na manhã seguinte, as duas voltaram a São Paulo. Quando os portões da mansão se abriram, o som do ferro ecoou como um prenúncio de tragédia. Rafael os esperava na sala. Meu Deus! Camila. Ela abaixou a cabeça. Você fugiu, destruiu tudo. E agora volta trazendo um vídeo que implodiu minha vida. O que quer de mim? Clara interveio. Rafael, escuta. Ela sabe a verdade. Todos estavam presentes: Margarete, Helena, Andrade. Helena cruzou os braços, o olhar afiado. Não deem ouvidos a essa fugitiva. Camila ergueu o rosto. Foi você, tia Helena. Eu ouvi quando mandou adulterar o carro. O silêncio foi imediato. Margarete levou a mão ao peito. Rafael empalideceu. Helena soltou uma risada gelada. Inacreditável. Vai destruir o nome da família com uma mentira dessas? Quem acreditaria em você? Rafael respondeu, a voz cortante. Eu acredito, porque depois de tudo, a palavra dela vale mais do que as mentiras que nos cercam há anos. Avô, Helena perdeu o controle. Se eu quisesse você morto, Rafael, já teria conseguido. Você não teria sobrevivido. A frase caiu como um tiro. Todos congelaram. Rafael a olhou e, naquele instante, a verdade se fez completa. Então é real. Clara segurou a mão dele, mas sentiu o corpo dele endurecer. Você sabia disso antes, Clara? Sabia, e não me contou. As lágrimas escorreram. Não, eu só soube ontem. Eu juro, Rafael. Ele não respondeu. Girou a cadeira e saiu da sala, deixando todos para trás. Clara caiu de joelhos, o rosto banhado em lágrimas. Trazer a irmã de volta para salvar o amor deles. E, em vez disso, a verdade que Camila carregava estava prestes a destruí-lo. O silêncio na mansão de Alphaville parecia o rescaldo de um furacão denso, cortante, impossível de respirar. Desde o instante em que Rafael deixara a sala, Clara permanecia caída sobre o mármore frio, o olhar vazio e as lágrimas secas na pele. Camila tremia, agarrando o encosto da cadeira. Margarete arfava, uma mão no peito, e Helena, imponente, mantinha o queixo erguido, os lábios curvados num sorriso gélido. Vocês realmente acreditam numa fugitiva histérica? A voz dela soou carregada de desprezo. Camila some por meses, reaparece e me acusa sem provas. Isso não é testemunho, é farsa. Clara se levantou de súbito, os olhos inchados, mas cheios de fogo. É verdade, eu acredito nela. E se você fosse inocente, Helena, não reagiria como uma criminosa. Helena riu uma risada rouca, sombria, que ecoou pelas paredes. Você ousa me acusar dentro da minha própria casa? Clara, sua insolente, você nunca pertenceu a este mundo. Camila deu um passo à frente. Eu ouvi. Você falava com Eduardo Menezes. Disse que Rafael era fraco, que precisava de um acidente para tirá-lo do caminho. Eu estava atrás da porta. Foi por isso que fugi. One. Margarete levou as mãos ao rosto, chorando. Meu Deus, Helena, diga que não é verdade.
Mas Helena apenas virou as costas e saiu, o salto ecoando como sentença. O silêncio que ficou era sufocante. Rafael estava no andar de cima, sozinho, encarando o reflexo na janela. Nas mãos, uma fotografia antiga, ele ainda menino, nos ombros de Helena, sorrindo. Agora, aquele sorriso o feria. A mulher que o criara, que lhe ensinara tudo, poderia ser a mesma que planejara sua morte. O toque leve na porta o tirou do transe. Rafael, sou eu. A porta se abriu e Clara entrou, excitante. Rafael, você precisa acreditar em mim. Eu não sabia. Eu nunca soube. Ele virou a cadeira devagar. Clara, o primeiro passo que você deu em minha vida foi por um acordo, não por amor. Depois, você disse que me amava, e eu acreditei. Mas agora, sua irmã diz segredos que podem destruir tudo. Tem certeza de que não escondeu nada? Tem certeza de que não foi cúmplice? A palavra caiu como golpe. Cúmplice? Clara mal conseguia respirar. Você acha que eu seria capaz de machucar o homem que amo? Rafael fechou os olhos. Eu não sei mais o que pensar. Toda vez que parece que temos paz, surge uma nova mentira. Eu estou cansado, Clara. Muito cansado. Ela se ajoelhou diante dele, agarrando suas mãos frias. Então olhe para mim. Não há mentira aqui. Se você desistir de nós, Helena vence. Tudo o que passamos será em vão. Ele olhou para baixo. Havia verdade no olhar dela, mas a rachadura em seu coração parecia irreparável. No dia seguinte, Helena apareceu ao vivo na televisão. Sentada diante de um jornalista de renome, vestia um taileu branco impecável e sorria com confiança calculada. Clara e Camila manipularam meu sobrinho, ela declarou. Tudo isso é um plano. As redes sociais explodiram. Metade do país acreditava nela. A outra metade, não. Clara assistia ao programa com as mãos tremendo. Ela quer nos destruir, murmurou. Rafael, ao lado, mantinha o olhar distante. Ele já não sabia distinguir o que era mentira e o que era amor. À noite, Clara voltou ao ateliê. O retrato inacabado de Rafael estava diante dela, o olhar doce dele preso na tela. As lágrimas borraram as cores. Camila entrou silenciosa, tocando-lhe o ombro. Se eu tivesse contado antes, nada disso aconteceria. Clara balançou a cabeça. A culpa é deles, dos que só sabem destruir. Mas no fundo ela sabia. O amor só sobrevive se houver fé, e a de Rafael estava desmoronando. Enquanto isso, Helena tramava o próximo passo. Convocou os principais acionistas da empresa e mostrou provas de que Clara recebera dinheiro de um cúmplice. Rafael está fora de controle, disse ela. Se me deixarem assumir, posso salvar nosso legado. A notícia chegou a Rafael como golpe. Ele invadiu a reunião furioso. Vocês acham que podem me tirar o que é meu? Enquanto eu respirar, sou o herdeiro. Mas a fúria não apagava o vazio. Do lado de fora, Clara ouviu tudo e sentiu o coração despencar. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Temos que lutar, disse a Camila. Helena quer nos apagar, mas nós temos a verdade. Precisamos de provas. Camila assentiu. Eu falo com você. Seguindo as pistas de Eduardo Menezes, chegaram ao antigo apartamento do detetive. O lugar estava empoeirado, abandonado. Revirando gavetas, encontraram um HD escondido sob o piso. Dentro, áudios, contratos e fotos, e uma gravação. Se Rafael não sair do caminho, dizia a voz de Helena, nossa família vai perder tudo. Faça o que for preciso. Clara apertou o disco contra o peito, lágrimas caindo. Isso é tudo. É o que precisamos. Mas do lado de fora, nas sombras do corredor, um homem observava. Levantou o telefone, a voz baixa e urgente. Senhora Helena. Elas têm o disco. A chuva fina caía sobre São Paulo, espalhando reflexos de luzes de neon nas vitrines molhadas. Dentro do carro, Clara abraçava o pequeno saco onde guardava o HD com as provas. O coração batia rápido, medo e esperança misturados. Se as gravações fossem autênticas, tudo mudaria. Mas e se, mais uma vez, Rafael não acreditasse? Quando chegaram à mansão, já passava da meia-noite. No salão principal, Rafael estava diante de Helena, Margarete e Dr. Andrade. O ar parecia denso como vidro. Helena sorriu friamente ao ver as duas irmãs entrarem. Que cena conveniente, disse a voz cortante. As fugitivas voltam com um brinquedinho na bolsa. Acham que isso vai salvar vocês? Clara respirou fundo.
Colocou o HD sobre a mesa. Aqui está a verdade. Escute, Rafael, e vai saber quem realmente tentou te matar. Rafael olhou o dispositivo, o olhar perdido entre dúvida e esperança. Helena riu. E quem me garante que vocês não fabricaram isso? Talvez o próprio detetive tenha sido pago por vocês. Clara quase se ajoelhou. Olha para mim. Eu juro pela vida da minha mãe, pela nossa vida. Confia em mim? Só mais uma vez. Margarete se aproximou do filho. Filho, ouça. Você merece saber a verdade, não versões. Após um silêncio pesado, Rafael acenou para Andrade. O advogado conectou o HD e apertou play. A voz de Helena ecoou, metálica e nítida. Se Rafael não sair do caminho, vamos perder tudo. Faça o que for preciso. O som caiu sobre todos como um trovão. Margarete levou as mãos ao rosto. Clara apertou a de Camila. Helena empalideceu, ainda tentando sorrir. Pode ter sido manipulado. Qualquer voz pode ser imitada. Dr. Andrade interrompeu. Analisamos o espectro. Sem cortes, sem edição. É autêntico. Rafael virou-se lentamente para a tia. Então foi você. A mulher que me criou, que me ensinou, tentou me matar. Por quê? Helena chorou, mas as lágrimas vinham quentes de raiva. Porque você era fraco. A empresa precisava de alguém forte. Eu fiz o que era necessário. O chão pareceu desaparecer. Rafael desabou na cadeira, sem fôlego. Clara o segurou. Agora você vê? Não fui eu, nem Camila. Sempre foi ela. Acredite em mim. Ele a olhou longamente. Havia dor, mas também ternura. Eu acredito em você. As lágrimas de Clara caíram não de tristeza, mas de alívio. Helena ainda gritou. Vocês acham que me derrotaram? Eu tenho poder. Se eu cair, todos caem comigo. Margareta ergueu a voz firme. Chega, Helena. O poder acabou. Agora é hora da justiça. Helena girou o olhar pelo salão e percebeu que estava sozinha. Na manhã seguinte, o som das sirenes quebrou o silêncio de Alphaville. O delegado Nogueira entrou com 2 agentes. Senhora Helena Albuquerque, a senhora está presa por conspiração, tentativa de homicídio e falsificação de provas. Helena manteve o queixo erguido. Vocês não podem me levar. Eu sou Helena Albuquerque. Nenhum juiz ousará me condenar. Margarete deu um passo à frente. Você não é maior que a verdade. Os policiais a algemaram. Antes de sair, Helena lançou um olhar de ódio a Rafael. Você não merece nada disso. Eu volto, Rafael. Eu volto. A porta da viatura bateu, o som metálico ecoou como ponto final de um pesadelo. Rafael, Clara e Camila ficaram imóveis. Acabou, murmurou ele. Clara apertou-lhe a mão. Não, amor. Está começando. Meses depois, sob o sol de dezembro, Vila Madalena enchia-se de música. Numa pequena galeria de arte, Clara e Rafael casaram-se novamente agora por escolha. Ela num vestido branco simples, ele num terno azul marinho. Entre os convidados, amigos verdadeiros e Dona Rosa, emocionada na primeira fila. Camila, sorrindo, foi madrinha. Rafael segurou as mãos de Clara. Você entrou na minha vida quando eu estava inconsciente. Hoje, eu escolho você não por acaso, mas por amor. Clara sorriu entre lágrimas. Casei por necessidade e fico por amor. Prometo ser sua parceira todos os dias. Eles se beijaram sob aplausos. O beijo de quem finalmente é livre. Um ano depois, a vida simples no apartamento de Vila Madalena floresceu. Rafael abriu um estúdio de arquitetura voltado a moradias populares. Clara expôs suas pinturas e histórias coloridas de coragem e recomeço. Em uma delas, Rafael estava deitado em um leito escuro, e ela o puxava para a luz. Abaixo uma frase. O amor não começou perfeito, mas foi real. Rafael a abraçou. É isso. Não precisamos de contos de fadas. Só precisamos de nós. 5 anos se passaram. O apartamento agora estava cheio de risadas infantis. Beatriz, de 4 anos, e Gabriel, de 2, coloriam as paredes. Rafael fingia bronca, mas ria junto. Isso é arte, papai. Igual a mamãe. À tarde, foram ao parque. Sob o céu azul de São Paulo, Clara deitou no gramado, a mão entrelaçada à dele. Você lembra, Rafael? O hospital, o contrato, tudo parecia impossível. Ela sorriu. Lembro, mas o que mais lembro é do momento em que você me viu não como herdeiro, nem inválido só como Rafael. Ela o beijou. E ainda vejo assim. Só você,
Ele olhou para os filhos correndo e sussurrou: eles são nosso legado, nossa vitória. O vento leve trouxe risadas e o cheiro doce da grama. Clara encostou a cabeça em seu ombro. Nosso amor não começou como um conto de fadas, murmurou, mas virou a história mais bonita que eu poderia sonhar. Rafael beijou-lhe a testa, e ainda estamos escrevendo, página por página. E assim ficaram mãos entrelaçadas, olhos voltados ao horizonte, sabendo que o amor deles, nascido do caos, agora era paz.